Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 25 de fevereiro de 2018. Estudo diz que neandertais eram capazes de fazer arte e pode mudar nossa percepção sobre eles? Geralmente vistos como brutos, esses hominídeos agora são apontados como autores de pinturas encontradas em 3 cavernas da Espanha, mostrando que têm habilidades até então desconhecidas. Tradicionalmente vistos como brutos, os neandertais na verdade eram capazes de produzir arte. Um estudo recém-publicado no periódico científico Science sugere que esses hominídeos fizeram pinturas em cavernas espanholas. E isso ocorreu cerca de 20 mil anos antes da chegada da nossa espécie humana à Europa. Acredita-se que os neandertais também usassem conchas marinhas pintadas como ornamento. Até agora, acreditava-se que a produção artística era um comportamento único à nossa espécie Homo sapiens e muito distante das habilidades de nossos primos evolucionários. Padrões geométricos. Essas pinturas de cavernas recém-descobertas incluem impressões de mãos neandertais, padrões geométricos e círculos vermelhos. Elas ocupam 3 áreas arqueológicas em diferentes partes da Espanha, em La Pasiega, Maltravies e Ardales, até 700 quilômetros distantes entre si. Os pesquisadores usaram uma técnica de medição chamada uranitório, usada para identificar com precisão a data de itens arqueológicos. Ela se baseia na medição da degradação radioativa do urânio que é incorporado às camadas minerais que cobrem as pinturas. Os resultados indicam que essas pinturas datam de 65 mil anos atrás, sendo que humanos modernos chegaram à Europa apenas ao redor de 45 mil anos atrás. Isso significa que esse trabalho artístico tem de ter sido feito pelos neandertais, uma espécie irmã da Homo sapiens e os únicos habitantes humanos da Europa naquela época. As descobertas são sustentadas pela datação de conchas marinhas que foram perfuradas e pintadas com pigmentos para serem usadas como colares. 2 de 4 exemplares analisados datam de cerca de 115 mil anos novamente, muito antes de haver presença confirmada de humanos modernos na região. Mudança de percepção. Pouco após a descoberta do primeiro de seus fósseis, no século XIX, os neandertais passaram a ser retratados como brutos sem cultura, incapazes de produzir arte ou comportamento simbólico, e algumas dessas percepções persistem até hoje, diz Alistair Peake, professor da Universidade de Southampton e coautor do estudo publicado na Science. A questão de quão semelhantes aos humanos modernos os neandertais eram é alvo de debate acalorado. Nossas descobertas darão uma contribuição significativa a esse debate. Artefatos simbólicos datados de 70 mil anos atrás já haviam sido encontrados na África, mas são associados a humanos modernos. Para Paul Petit, da Universidade de Durham, os neandertais criaram símbolos significativos em locais significativos. A arte não foi algo acidental que ocorreu uma só vez. Temos exemplos em 3 cavernas distantes 700 quilômetros entre si e evidências de que se tratava de uma tradição artística antiga. É bem possível que artes similares em outras cavernas da Europa Ocidental tenham também origem neandertal, agrega.
Edgar Armond, em seu livro Exilados de Capela, afirma que a doutrina espírita é, realmente, uma fonte de ensinamentos, não só no que respeita à imortalidade da alma e suas reencarnações periódicas, as condições de vida nos planos invisíveis, que apresenta com detalhes jamais revelados, ao conhecimento do ego e das hierarquias espirituais, as sutilíssimas intercorrências kármicas, ao intercâmbio dos seres habitantes dos diferentes mundos e os processos mediante os quais se opera, como também ao complexo e infinito panorama da vida cósmica que, como uma imensa fonte, escachoa e turbilhona no eterno transformismo que caracteriza e obriga a evolução de seres e de coisas. Tudo isto, em verdade, pode ser também encontrado, de forma mais ou menos clara ou velada, nos códigos religiosos ou nas filosofias que o homem vem criando ou adotando, no transcurso do tempo, como resultado de sua ânsia de saber e necessidade imperativa de sua alma, sedenta sempre de verdades. Tudo tem sido revelado, gradativamente, em partes, pelo Mestre Divino ou pelos missionários que ele tem enviado, de tempos a tempos, ao nosso orbe, para auxiliar o homem no seu esforço evolutivo, revelações essas que se dilataram enormemente e culminaram com os ensinamentos de sua boca e a exemplificação de sua vida, quando aqui desceu, pela última vez, neste mundo de misérias e maldades, para redimi-lo sobre os que habitavam. A terra de sombra e de morte resplandeceu uma luz. Is. 9:2 Assim, sabemos agora que esta humanidade atual foi constituída, em seus primórdios, por duas categorias de homens, a saber, uma retardada, que veio evoluindo lentamente, através das formas rudimentares da vida terrena, pela seleção natural das espécies, ascendendo trabalhosamente da inconsciência para o instinto e deste para a razão, homens, vamos dizer autóctones, componentes das raças primitivas das quais os primatas foram o tipo anterior mais bem definido, e outra categoria, composta de seres mais evoluídos e dominantes, que constituíram as levas exiladas da capela, o belo orbe da constelação do Cocheiro a que já nos referimos, além dos inumeráveis sistemas planetários que formam a portentosa, inconcebível e infinita criação universal. Esses milhões de advenas para aqui transferidos, em época impossível de ser agora determinada, eram detentores de conhecimentos mais amplos e de entendimentos mais dilatados, em relação aos habitantes da Terra, e foram um elemento novo que arrastou a humanidade animalizada daqueles tempos para novos campos de atividade construtiva, para a prática da vida social e, sobretudo, deu-lhe as primeiras noções de espiritualidade e do conhecimento de uma divindade criadora. Mestres, condutores, líderes, que então se tornaram das tribos humanas primitivas, foram eles, os exilados, que definiram os novos rumos que a civilização tomou, conquanto sem completo êxito. Em seu livro, Edgar Armond esclarece que para a melhor metodização do estudo, que vamos fazer, deste tão singular e interessante assunto, julgamos aconselhável dividir a história da vida humana, na Terra, em 3 períodos ou ciclos que, muito embora diferentes das classificações oficiais, nem por isso, todavia, representam discordância em relação a elas. Adotamos uma divisão arbitrária, unicamente por conveniência didática. Segundo um ponto de vista todo pessoal, é a seguinte: um ciclo começa no ponto em que os prepostos do Cristo, já havendo determinado os tipos dos seres dos 3 reinos inferiores e terminado as experimentações fundamentais para a criação do até hoje misterioso tipo de transição entre os reinos animal e humano, apresentaram, como espécime padrão, adequado às condições de vida no planeta, esta forma corporal crucífera, símbolo da evolução pelo sofrimento que, aliás, com ligeiras modificações, se reflete no sistema sideral de que fazemos parte até onde se estende a autoridade espiritual de Jesus Cristo, o sublime arquiteto e divino diretor planetário.
O ciclo prossegue com a evolução, no astral do planeta, dos espíritos que formaram a primeira raça-mãe, depois com a encarnação dos homens primitivos na segunda raça-mãe, suas sucessivas gerações e selecionamentos periódicos para aperfeiçoamentos etnográficos na terceira e na quarta, com a migração de espíritos vindos da capela, corrupção moral subsequente expurgo da Terra com os cataclismos que a tradição espiritual registra. 2. Ciclo inicia-se com as massas sobreviventes desses cataclismos, atravessa toda a fase consumida com a formação de novas e mais adiantadas sociedades humanas e termina com a vinda do Messias Redentor. Triciclo começa no Gólgota, com o último ato do sacrifício do Divino Mestre, e vem até nossos dias, devendo encerrar-se com o advento do terceiro milênio, em pleno aquário, quando a humanidade sofrerá novo expurgo que é o predito por Jesus, nos seus ensinamentos, anunciado desde antes pelos profetas hebreus, simbolizado por João, no Apocalipse, e confirmado pelos emissários da terceira revelação, época em que se iniciará, na Terra, um período de vida moral mais perfeito, para tornar realidade os ensinamentos contidos nos evangelhos cristãos. Então as pinturas encontradas na Espanha estão enquadradas no 2 ciclo. Esta foi a crônica do amanhecer de 25 de fevereiro, por Feijão.